concordam com a definição dele aqui, gente? Filtro é quando você quer que alguma coisa não passe. É uma coisa seletiva, né? Que seleciona. Selecionar, não é verdade? Filtro d'água na nossa casa, para que serve? Para deixar passar somente água e retirar a impureza. Concorda? Selecionar o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, olha só, a definição de filtro no Aurélio é justamente isso aqui, olha. É algo que seleciona e que passa por ele. Ok? Quando a gente está falando aqui, ó, trazendo para o nosso mundo de elétrica, quando a gente está falando de filtro, olha só, é um circuito projetado para deixar passar determinadas frequências e atenuar outras frequências, ok? Aqui, olha, na verdade o termo barrar é um termo popular. O certo é atenuar frequência, ok, gente? Então, olha só, esse caso aqui, olha, daquele meu sistema H, vocês concordam comigo que esse sinal está sendo atenuado? Certo? Então, esse camaradinho aqui, olha, se eu tiver algum dispositivo que tem essa curva característica aqui, olha, ele pode ser considerado um filtro. Nós vamos entender que tipo de filtro que ele é, tá, gente? Então, olha só, os filtros analógicos, né, são basicamente baseados em elementos reativos. Ou seja, capacitores e indutores. São elementos que a gente tem reatância, que a gente tem um fator de potência, vão alterar o nosso fator de potência, vai sair do 1. Ok, gente? A gente vai tirar ele do triângulo lá de 90 graus. E existem basicamente dois tipos de filtros, tá? Filtros passivos e filtros ativos. Isso a gente está falando de filtros analógicos, tá, gente? Beleza. Então vamos lá. O filtro passivo, o conceito de filtro passivo é basicamente o seguinte, olha só. São filtros que utilizam apenas elementos passivos. O que é um elemento passivo? Não necessita de alimentação. Certo? Ou seja, eu não preciso ligar uma fonte externa, não preciso ligar na tomada, não preciso ligar nada. O simples fato de eu colocar lá, ele funciona. Né? Então, olha só, o filtro passivo, geralmente, ele é composto por resistência, capacitor e indutor. Certo? Beleza? Então, joia. Aqui, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um filtro. Tá? Esse aqui é um exemplo de outro filtro. Nós vamos ver mais pra frente aí. Qual é a funcionalidade de cada um deles. Tá? E filtro ativo, pessoal, são filtros que possuem elementos ativos. Né? Ou seja, necessitam de alimentação. Então, por exemplo, quando a gente está utilizando algum amplificador operacional no nosso filtro, a gente tem um filtro ativo. Ok? Todo mundo já tem em casa, todo mundo tem ou já teve um filtro de linha, né, gente? Já viram o que é filtro de linha? Para que serve aquilo ali, o filtro de linha? A maioria da vez proteção, porque tem um fusível que ele pode abrir sob tensão. Isso, mas não é somente essa função. O fusível, na verdade, é a parte de proteção. Se você pensar bem, a função de filtro, o fusível não tem nenhuma. Tá? Quem falou aqui alguma coisa aqui? De certa forma, sim. Isso. Harmônicos é, na verdade, qualquer sinal de frequência diferente de 60 Hz. Ok? Porque a gente sabe que a tensão nossa, gente, é de 60 Hz. Aquela velha história. Né? Aquela história que eu já comentei com todo mundo, né, gente? Minha mulher, ela só se resolve secar o cabelo na hora do jogo do galo. Né? Pra quê? Para aquilo ali gerar um distúrbio na minha televisão e no meu casamento. Não é verdade? Então, olha só, o que... Oi? Ia levar um secador, futebol. É. Essa coisa não. Não, ela era, cara. Só que ela era, entendeu? Era. Foi condição para casar, foi na verdade atleticana. Mas enfim, vamos lá. Então o que acontece? Olha só. Se eu, por exemplo, colocar um filtro de linha na minha televisão, um filtro de linha que funciona, tá, gente? Um filtro de linha, um bom filtro de linha, ok? O que, não é, o que a maioria deles não é. Tá? Se vocês comprarem esse filtro de linha aí de Leroy, gente, a maioria não vale quase nada, para não falar nada. A maioria é extensão. Vocês não vão entender por quê aqui. Tá? Então, joia. Então, se eu tiver um filtro de linha competente ali, eu não vou ter esse problema. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender aqui o conceito de uma unidade de medida aqui, tá, gente? Olha só, aqui é só para a gente introduzir o assunto, tá? Nós vamos entender, isso aqui vocês vão trabalhar isso aqui mais a fundo em Eletrônica 2, não é a nossa ideia aprofundar isso aqui não, tá? Olha só, todo mundo já ouviu falar de decibel, né, gente? Decibel, cujo plural é decibels, tá? Não é decibéis, não. Então, olha só, decibel, gente, é uma unidade logarítmica, tá? Mas, basicamente falando, o que é um decibel? Olha só, decibel, a gente vai trabalhar com decibel toda vez que a gente estiver trabalhando com unidades
onde a gente tem um valor de referência, a gente quer saber aí algo em função daquele valor de referência. É como, por exemplo, percentual. O que é percentual? Quando você fala aqui, olha só, ele atingiu 50% da meta. O que é isso, gente? Ele fez metade da meta referência que ele tinha, não é verdade? O decibel é parecido com o percentual. Só que, diferente do percentual, olha só, ele vem em escala logarítmica, tá joia? Então, por exemplo, quando eu estou falando, olha só, eu quero tratar, por exemplo, de um ganho de corrente, né? Eu considero uma corrente de referência, por exemplo, e zero, né? E a minha corrente em decibéis vai ser dada pela minha corrente atual, dividida pela minha corrente referência, isso em escala logarítmica. Tudo bem, gente? Tá joia? Então, olha só, decibel é muito utilizado, vocês já ouviram isso daqui muito para quando a gente fala de som, não é verdade? O nível auditivo, o nível sonoro está em 70 decibéis. O máximo permitido para o homem é 60 decibéis, 50 decibéis. O que é isso daí? Isso daí é a intensidade sonora comparada... Oi? Decibéis. Não, mas eu falo sempre falo errado, na verdade. Deixa eu fazer uma... Por que eu falo isso aqui? A mesma mulher minha aí do secador, ela é fonoaudióloga. Tô nem triste pra caralho, é a mesma, né? A mesma porque eu ainda não troquei. Mas é o seguinte, ela é fonoaudióloga e o negócio dela é mexer com som. Então toda vez que eu falo decibéis, ela me dá um tapa na cara e fala assim, sou um idiota, é decibéis. Então vamos lá. Mas enfim, não comenta mesmo erro que eu, tá, gente? 60 decibéis. Então olha só. Cadê? Então olha só. O que é isso então? Essa intensidade aí, olha, quando eu estou falando isso, significa o seguinte, olha só. Que eu estou 50 pontos acima da minha corrente de referência, da minha intensidade de referência. Então, ok, gente? Pra gente aqui agora, o que vai importar é somente o que a gente tem que saber que é o seguinte, quando eu estou falando em decibel, eu estou falando somente disso aqui, olha. Eu estou falando de uma medida comparada a um nível de referência, ok? Padrão. Tudo bem, gente? É só isso que a gente quer saber. Mais pra frente vocês vão aprofundar isso aí. Tá? Então, olha só. Esqueci de falar aqui, olha só. Geralmente, decibel é utilizado em medida de corrente e potência. Tá joia? Então, por exemplo, o cálculo de corrente. Então, por exemplo, olha só. Quando a gente está falando de um sistema desse de cá, suponhamos, eu tenho aqui um amplificador operacional, um sistema H qualquer. Ok? Uma forma comum de se fazer a medição de um sistema operacional, de um amplificador operacional, é calcular a escala em decibéis do ganho de corrente. E como que vai funcionar o ganho de corrente? Olha só, eu vou ter uma corrente I0 entrando do lado de cá e uma corrente final do lado de cá. Ok? O cálculo desse ganho aqui, olha, em decibéis é dado por isso aqui, olha. A minha corrente final dividida pela minha corrente inicial em escala logarítmica. Tá joia? Beleza? Joia. Tá. Então olha só, geralmente isso é para corrente e potência. Mas eu posso utilizar isso aqui para qualquer coisa, tá, gente? Eu quero fazer de temperatura. Beleza. Temperatura atual sobre temperatura de referência, escala logarítmica. Tá joia? Esse 20 aqui, pessoal, tá errado, tá? É 10 log também. Vou cortar lá, vou alterar lá. Então isso aí vai para qualquer tipo de grandeza. Então vamos lá. Os filtros, de forma geral, além de classificados como ativos e passivos, quando a gente está considerando aqui, olha só, quando a gente quer classificar eles com relação à resposta em frequência do meu filtro, a gente tem filtros passa-baixa, filtros passa-alta, filtros passa-faixa e filtros porta-faixa. Tá? Nós vamos entender o que é cada um desses. Olha só. Filtro passa-faixa é aquele filtro que é o seguinte, olha só. Como o próprio nome diz, ele vai permitir a passagem de sinais de baixa frequência, ok? E barrar a passagem de sinais de alta frequência.
Isso na prática, o que é isso? Olha só. Na prática, vou pegar o apagador, só um minutinho. Quando eu falo barrar e falo passar, o que é isso? Olha só. Suponhamos que eu tenho um filtro passa baixa. Aí você quando tira história, você Filtro passa baixa? é usado para tirar história? Pode ser usado tiriçor também, mas se for usado tiriçor, ele vai ser do tipo ativo. Tá joia? Aqui nós vamos ver o princípio básico, o filtro passivo, tá joia? Então olha só, o filtro passa baixa, suponhamos o seguinte, olha só, no meu sistema H aqui, ok? Se eu inserir aqui, gente, olha, um sinal de baixa frequência, certo? Suponhamos que ele vai aqui de 10 a menos 10, ok? Amplitude. Do lado de lá, vai sair um sinal idêntico, indo de 10 a menos 10, ou então um sinal minimamente atenuado. Por exemplo, 9,8, 9,8. Ok, pessoal? Ou seja, porque ele é passa baixa, ele não altera frequências baixas. Agora, se eu inserir nesse mesmo sistema aqui, olha, um sinal de alta frequência, ele vai atenuar esse sinal, ok? Então o que acontece? Se eu inserir um sinal que eu tenho amplitude indo de mais 10 a menos 10, do lado de cá, eu vou ter como sair um sinal que vai variar, por exemplo, de 1 a menos 1, ou seja, vou atenuar bastante ele. Em termos ideais, um filtro ideal, as baixas frequências ele não muda nada. E as altas frequências ele atenua tudo. Ok, gente? Ou seja, fica zero. Em termos ideais. Em termos práticos a gente nunca consegue isso não. Né? Tá. Nossa, não tá legal esse negócio. Tá. Vamos lá. O que acontece aqui, gente? Olha. Tá. Então o que significa? Aqui vai vir um conceito de um negócio chamado frequência de corte. Né? Frequência de corte é justamente o seguinte, olha só. Eu falei que o filtro passa baixa é aquele filtro que deixa passar baixas frequências e permite a passagem de altas frequências. Ok? Só que o que acontece? O que eu considero alto e o que eu considero baixa? Eu tenho uma frequência de referência chamada frequência de corte. Tudo que está acima dessa frequência é alta frequência, tudo que está abaixo é baixa frequência. Então olha só, depois eu vou voltar essa frase aqui, falando de ordem do filtro. Então suponhamos o seguinte, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, a transformada de Fourier, ok? Transformada de Fourier de um sistema eletrônico. Vamos entender como é que ela funciona, olha só. Essa transformada de Fourier, olha só, ela já está dando um ganho aqui em decibéis. Decibéis. É verdade? Então olha só, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Quando a gente está falando de frequências baixas aqui, olha, por exemplo, se eu tenho um sinal de frequência 0,001, ok? Então olha só, o meu fator é zero, tá vendo? Ou seja, aqui olha, eu não tenho alteração nenhuma no meu sinal. Vocês concordam comigo? Então olha só, a partir desse ponto de cá, é que começa a acontecer a minha alteração do meu sinal. Vocês concordam comigo? A partir desse ponto aqui, olha, eu começo a ter ganhos negativos. O que é um ganho negativo? Se a gente pensar naquela escala logarítmica lá, um ganho negativo é uma diminuição de amplitude do meu sinal. Tá joia, pessoal? Então, olha só, o que acontece? Por volta aqui, olha, isso aqui é uma escala logarítmica, então se isso aqui é 0,1, 0,2, 0,3, tem em torno de 0,4. Então, ou seja, a partir de 0,4 radianos por segundo, eu já tenho a minha frequência, ou o meu sinal começando a ser atenuado. Ok? E a partir daqui, olha só, gente, os ganhos são cada vez menores, tá vendo? Ou seja, a atenuação é cada vez maior. Ok? Então, ou seja, a partir desse ponto aqui para lá,
o meu sistema começa a atenuar o sinal. Daqui para cá, o sistema mantém o sinal do jeito que ele está, intacto. Beleza, galera? Esse aqui é um filtro passa baixa, ou seja, as baixas frequências a gente mantém intacta, as altas frequências a gente atenua. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, olha só, esse ponto aqui, olha, é chamado de frequência de corte, ok? É justamente a frequência onde isso aqui começa a acontecer, é onde eu tenho um limiar entre manter o meu sinal e atenuar o meu sinal. Beleza, pessoal? Olha só, mas o que acontece? Antes eu já tinha atenuação, mas a turma considera aqui, olha, um ganho de menos 3 dB um ganho desconsiderável. Tá joia? Um ganho pequeno para a gente começar a considerar atenuação grande. Então, ou seja, o ponto onde a gente calcula a frequência de corte de qualquer filtro é no ponto onde a gente está começando a atenuar o meu sinal em menos de 3 dB. Tudo bem? Quando você fala que vai atenuar o sinal, no caso, seria como se você passar a sua frequência, vamos dizer aqui, eu entendi, é o seguinte, você atenuou o sinal, correto? Sim. Mas ele vai atenuar o baixa a baixa, ele vai entender esse sinal também no comprimento ou só na amplitude? Só amplitude. A frequência é mantém a mesma. Alta frequência com período menor. Como eu entendi? Você tem uma, vamos supor, tem aí 100 MHz, por exemplo. Uhum. Ele vai atuar só na amplitude. Mas o período dele também manteve. Mantém. Ele não vai enxergar, então, no caso, essa diferença. Não, porque ó, vamos lá. O que acontece? Vamos entender bem aqui. Não sei se eu entendi muito bem, mas vamos tentar responder. Mas olha só. O que eu queria dizer mesmo assim, continuando aqui, é como se ele passasse do sinal grave para um agudo para um grave. Não, ele não faz isso não. Não é isso não. Não. Vamos entender bem aqui. Ó. Quer ver? Vou acender aqui. Olha só, Carlos. Só um minuto, deixa eu responder a pergunta do Você Castro. coloca filtro capacitivo em Twitter, essas coisas. Coloca esse capacitor de poliéster no Twitter. Pra... Você está querendo filtrar. Por exemplo, você está filtrando na faixa de frequência ou amplitude do sinal? Vamos por partes, então, que eu já te respondo isso daí. Vamos lá. Cara, suponhamos o seguinte, aqui olha, eu tenho um filtro passa baixa, ok? Com aquela curva característica lá, certo? Então a gente viu que ali, olha só, frequências, vamos desenhar aqui, ó. Vocês podem perceber o gráfico aqui, está igualzinho que estava lá, ó, tá vendo? 1 radiano por segundo, que era a minha frequência de corte, né? O que é isso aqui, cara? Olha só. Se eu inserir do lado de cá, vocês são todos unidos. Um sinal de frequência 0,5 radianos por segundo. Ok? E suponhamos que eu tenho aqui, olha, essa minha frequência varia de 10 a menos 10. Ok? Pelo fato da minha frequência de corte ser 1 radiano por segundo, ou seja, o que está antes de 0,5 ele vai deixar passar o filtro, na verdade. A gente sabe que pelo gráfico aqui, olha, esse aqui está em 0, né? Esse calcula reto aqui em 0 dB. Eu não vou ter atenuação nenhuma desse sinal. O que é não ter atenuação nenhuma desse sinal? Não ter atenuação nenhuma desse sinal é do lado de cá sai um sinal idêntico da entrada. Idêntico em frequência e amplitude. Tá joia? Agora suponhamos o seguinte, nesse mesmo filtro aqui, ó, você inseriu outro sinal totalmente diferente. Tá? A gente inseriu aqui agora um sinal de frequência igual a 3 radianos por segundo. Ou seja, a frequência maior, período menor. Então eu vou tentar fazer aqui, olha, então vou tentar fazer uma escala aqui que a gente consiga avaliar.
Tá? Não vai ficar bem a escala, não vai ver 25. Você vai ver, dá para entender com uma frequência maior. Ok? E suponhamos que esse cara aqui também varia de 10 a menos 10. Ok? Porque quanto mais você aumentar a frequência, menor o período. Sim. Ela vai dividindo. Então aqui, ó, a gente tem uma frequência aqui de, por exemplo, vou colocar 2 radianos por segundo, tá? Não considere a escala, tá, gente? Tá errado aqui. Tem que ser 2 radianos por segundo, eu tenho que fazer assim, ó. O dobro disso aqui ainda, mas tudo bem. O que vai acontecer do lado de cá? Frequências de 2 radianos por segundo. A minha frequência está do lado de cá. Você concorda comigo? Vamos que ela está aqui, ó. Né? Então a gente vai começar a ter atenuação dessa frequência. Então significa que esse sinal, ó, ele vai chegar do lado de cá bem menor. Ok? Então esse mesmo sinal que estava aqui, indo de 10 a 10, vamos supor que ele vai chegar aqui, olha, indo de 2 a menos 2. Mas a frequência mantém, a gente não altera a frequência. 2 radianos por segundo. Também. Certo? Eu também estava confundindo aí pelo seguinte, porque como eu filtro de baixa frequência, eu estava entendendo também que o que iria realmente modificar seria a frequência, mas está modificando aí a amplitude. Somente a amplitude. Mas o nome te sugere ao erro, inclusive, porque fala Eu da passo- frequência, inclusive. Isso. Então, É. não é a frequência, é a amplitude da frequência. Isso, ele atua na amplitude. Mas aqui é o seguinte, olha só. O nome é só porque é o seguinte, olha, o que determina o que vai passar ou não passar é a frequência. Você está vendo? Olha só. Eu tinha 2 sinais aqui de mesma amplitude. Só que como eu tinha frequências totalmente diferentes, o sinal foi totalmente modificado, de forma diferente, está vendo? Então, ou seja, o nome aqui é justamente porque é a frequência que é o cara determinante para o filtro. Ele permite passar sinais de determinadas frequências e atenua sinais de determinadas frequências. Tá claro aqui a ideia da coisa? Beleza? O inverso, então, seria o ganho de um amplificador. O inverso vai aumentar de novo na hora. Sim. É isso? Tá, não, mas são É. assuntos diferentes, tá vendo assim? Beleza. Aqui você tem um ganho negativo. Como se tivesse um amplificador operacional invertido. Você está dando ganho negativo no seu camarada aqui. Tá joia? Beleza? Mas ficou claro aqui? Ficou claro aqui, Carlos? Beleza? A sua pergunta, Cristiano. Por que a gente... Mentira, vamos fazer uma pergunta daqui a 6 slides, beleza? Então, joia. Vamos lá. No caso, no final, se integrasse os dois sinais, a área total seria a mesma. Como seria isso? Você diminui a amplitude para ter a área total. Como assim se integrasse os dois sinais? Como a frequência lá é menor, se integrar ele não vai atuar em nada. O de baixo, se a frequência é maior, se integrar o valor dele vai ser maior que o de cima. Se atuar na amplitude, você consegue diminuir a área do sinal, a área de integração. Sim. Mas... Por isso que justifica diminuir a amplitude. Na verdade, você quer diminuir a amplitude para quê? O nosso maior desafio, que na verdade era matar essa amplitude. A bem da verdade, gente, um filtro ideal, um filtro passa-baixo ideal, seria isso daqui, olha só. Um filtro real é isso daqui. Um filtro ideal, eu teria um gráfico assim, olha só. 0 dB. Ok? Chegou na minha frequência de corte, eu teria um corte quase que infinito, ou seja, você zerar qualquer frequência que passa acima daquilo ali. Só que a gente não consegue zerar, a gente só consegue atenuar. Ok? E aí o seguinte, vai ter sistema que esses dois aqui resolve. Vai ter sistemas que nós vamos ter que ter um ganho maior, nós vamos ter que redar a frequência de corte para lá. Entendeu a coisa? Então o nosso objetivo aqui na verdade é o seguinte, olha, é matar essa frequência. O meu objetivo quando eu estou assistindo lá o jogo do Galo é que eu quero chegar a 60 Hz redondinho na minha televisão para não ter nenhuma interferência. Se eu tivesse um filtro de linha nesse ponto aqui, ó, né? Na hora que a Dona Maria ligasse o secador lá, gente, não ia mudar nada. Ok?
Porque o meu circuito, olha, ele ia matar todas as altas frequências que o meu secador está inserindo no meu sistema. Ok? Mas o que que acontece? Tá? Estou exagerando, viu, gente? Estou exagerando, tá? Lá em casa eu tenho uma televisão analógica. Ok? Então, olha só. Como o meu filtro é desse jeito aqui, ó. Primeiro, eu liguei sem filtro. A televisão ficou loucaça. Loucaça. Né? Quando ela ligou o secador. Se eu coloquei um filtro desse tipo aqui, ó. Na hora que ela ligou o secador, houve distorção na imagem, mas menor. Por quê? Porque os sinais de altas frequências que estavam interferindo demais, eu tinha o sinal de amplitude de 10 a menos 10, agora ele está 2 a menos 2. Ou seja, a interferência dele na televisão é bem menor do que antes. Entendeu o que é a questão? Se eu tivesse um filtro ideal lá na minha casa, ela podia ligar o que ela quisesse lá, que não ia dar nada. Podia ligar a máquina de solda do lado, estava tudo tranquilo. Compreendido, gente? Beleza? Joia. Então tá. Então aqui, olha, já deixa eu falar aqui. Vocês viram quando a gente falou aqui, olha. Eu vou voltar aqui, nós vamos ter que ligar e desligar, mas é o seguinte. Vocês viram que a gente falou que é o seguinte, olha, a curva do filtro passa-baixa, ele depende basicamente dos componentes que a gente está usando e de qual ordem que é o filtro. Vocês viram? Tinha uma informação lá, depois eu vou mostrar para vocês que ela está lá de novo. Olha só. O que é isso aqui, olha? Já que a gente levantou essa discussão aqui, olha. Olha só. O que é a ordem de um filtro? Vamos lá. Esse filtro aqui, olha, vamos pegar um filtro da uma aula passada. Teve uma aula passada que a gente chegou num resultado assim, olha, parecido com esse aqui, olha. Tá? X de J ômega é igual a 1 sobre 1 menos 3 J ômega. Ok? Vamos tirar esse 3 aqui, só vamos simplificar a nossa vida. Esse filtro aqui, olha, ele é chamado um filtro de primeira ordem. Por quê? O que é a ordem? É esse cara aqui, olha. O meu ômega, ele está elevado a 1. Ok? Se eu tivesse chegado num resultado assim, olha. 1 sobre 1 menos J ômega ao quadrado, eu teria um filtro de segunda ordem. Ok? Se eu tivesse um cara aqui, ó, x de J ômega igual a 1 menos J ômega 3, eu teria um filtro de terceira ordem. Certo? O que isso daqui implica no meu sinal? Quer ver? Vamos lá, aqui, ó. Vamos botar essa paradinha para a gente começar a entender. Se falar de ficar calculando aqui o valor de J ômega e não utilizar isso aqui para nada, não resolve, né, gente? Nós falamos de primeira, segunda, terceira, quantas ordens tiver, é a mesma coisa? Não? Isso, vai embora. Tá? A bem da verdade, acho que filtros reais só existem até a terceira ordem, tá? Os outros são só hipóteses. Os outros são hipóteses ou ninguém descobriu ainda. Tá? Aí, ó. Entendeu? Ou ninguém conseguiu projetar algum ainda. Mas acho que na verdade não tem nem necessidade. Depois que vieram os filtros digitais, eles trabalham de forma diferente, mas enfim. Vamos lá, olha só. Vamos fazer, por exemplo, a curva característica do primeiro aqui, olha, tá? Então, por exemplo, meu ômega está variando de 0 a 2π, ok? Vou colocar um ômega maior. 0 a 10π. E o meu x vai ser 1 sobre menos I vezes ômega. Tá joia, gente? O filtro de primeira ordem. Ok? Se a gente plotar aqui, olha só. Aqui não tem escala logarítmica não. Mas aqui, olha, perceba o que acontece com esse sinal. Deixa eu fazer aqui só até 15. Eu não vou fazer até 10 não. Vou fazer até 5 só. Espera aí. Faltou calcular aqui. Vou calcular o x de novo. Então, olha só.
Aqui não tem escala logarítmica não, ok? Mas percebam o seguinte, olha só. Percebam que a partir... Não vai ficar legal aqui ainda não, deixa eu melhorar isso aqui ainda. Vou plotar até 6 só, tá? A gente conseguir enxergar. 3, 3. Então, até 2 pi.